Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Estamos voltando aí a fazer vídeos, trazendo comentários e também observações com respeito ao grupo das Testemunhas de Jeová. Recentemente, os seus líderes fizeram um vídeo lá no canal deles, né? No JW, falando dos apóstatas. E eu havia feito um vídeo anteriormente também falando que eles fizeram ou ia lançar um vídeo falando dos apóstatas, só que dessa vez eles falaram num tom mais firme, num tom mais objetivo, mais claro, fizeram até comparações e ilustrações com respeito aos apóstatas. E eles estão vendo que os vídeos que as pessoas têm feito no YouTube, em outros canais afora aí, têm surtido efeito. Muito efeito. Então volto a incentivar que vocês continuem fazendo os vídeos, denunciando, falando o que vocês sabem, o que vocês passaram, testemunharam. Porque só assim podemos aí expor as verdades que eles não expõem, que acontece dentro do grupo deles, praticamente em secreto, em particular. Então, um desses líderes deles lá fizeram ultimamente aí, o último vídeo deles falando sobre o apóstata. Só que dessa vez eles foram mais enfáticos, mais firmes, para que as testemunhas de Jeová mantessem distância, longe de qualquer influência, qualquer coisa que tivesse ligação com os apóstatas. Só que nós sabemos que não é assim. Muitos dos líderes deles mesmo assistem os nossos canais, muitos deles sabem o que está acontecendo, o que está passando, porque é interessante que eles comentaram coisas da internet onde os apóstatas estão tendo mais força. Então eles sabem disso, então eles assistem, acompanham, eles têm visto que um dos canais que nós estamos tendo mais força e objetividade são as redes sociais. Eles sabem perfeitamente disso. E é por isso que eles deram ênfase nas redes sociais nesse sentido. Não é interessante? Muito interessante. E um dos objetivos nosso é incentivar que você continue a falar, a denunciar tudo que você sabe. Tá bom? Então, vimos aí que eles estão de uma forma mais objetiva. Só que nós sabemos, como eu comentei, que não é assim. Muitos dos líderes, membros, quem já foi, quem não é, quem vai ser, quem não quer ser, tem assistido, tem visto os vídeos dos apóstolos e tem se acautelado com isso. É uma forma de nós mostrar uma coisa que eles não mostram. Eles não mostram quantas brigas e agressões está tendo dentro do grupo deles, quantas desassociações, né? Adultério, fornicação, pessoas que não aceitam a doutrina, fala para os anciãos, pastores deles, que não aceita determinadas coisas, que não é verdade, não é assim dentro da Bíblia. Quantos deles têm falado isso, nós temos visto isso, ouvido isso nas redes sociais? Que muitos estão batendo de frente, falando o que sabem, certo? Então, o que eu gostaria de destacar aqui é esse vídeo que as Testemunhas de Jeová lançou, e também trazer aqui uma observação de outros vídeos que eu tenho feito. Que eu já fiz, falando com respeito à agressão. Então, eu tenho agora testemunha ocular, provas vívidas, escritas, áudio, falando realmente que existiu e existe violência, agressão dentro do grupo das Testemunhas de Jeová. Não é só eu que estou falando isso, existem muitos outros casos, mas em especial dentro dessa congregação a qual eu fazia parte. E não é 1, 2, 3, 4, 5 não. Foram mais de 6 casos. Mais de 6 casos que está sendo observado agora. Mais de 6 casos. Ó, para vocês verem. Abuso contra a mulher, pressão psicológica, violência doméstica, psicológica e humilhação. Isso é uma das situações que ocorria ou que ocorre
dentro desse grupo ao qual eu fazia parte. E agora eu tenho prova, tenho testemunhas oculares disso, e não adianta eles agora vir me procurar, querer falar que não é bem isso, querer explicar que essas observações não é bem dessa forma, porque eu vou sim denunciar, certo? Vou denunciar, vou procurar os órgãos responsáveis. Vai chegar sim intimação para a mulher desses ex-ancião, ex-pastores, certo? Que já estão separados, que estão divorciados, não interessa. Vão chegar sim cartas para elas ir testemunhar ou falar dos abusos que elas passaram ou passam, certo? Porque os órgãos responsáveis do direito das mulheres, mesmo depois da violência, disso tudo que eu comentei com respeito a abuso contra as mulheres, agressão, violência doméstica, a violência psicológica, humilhação. Tem um caso aqui de uma ex-esposa de um ancião que sofria demais isso, certo? Agressão psicológica, humilhação, certo? E nunca teve coragem de denunciar. Nunca teve coragem de expor isso. Não, mas dessa vez vai mudar. Sim, elas vão expor, vão poder falar, desabafar tudo o que aconteceu, o que houve, certo? Elas precisam conseguir expressar isso. Como recentemente teve um caso aí que a esposa de um ex-ancião está conseguindo se desabafar, se expressar com respeito a tudo que ela passou durante anos, certo? E não podemos permitir que isso aconteça. Também tem aí, ó, maltratos, ex-ancião, o servo ministerial aí, que permitia maltratos contra a mãe dele, psicológico, de forma psicológica, certo? Um grupo das Testemunhas de Jeová, por exemplo, que pregam o amor, a união, a paz, certo? Fala que todos que estiverem com eles vão para um paraíso, vão viver juntos, em harmonia. Esses anciãos, esses pastores apoiando isso, essas esposas, essas mulheres, mediante toda essa fé que eles expõem lá da tribuna, que eles falam lá da tribuna, apoiando isso, esses casos, né? Agora, recentemente, eles voltaram realmente a pregar de novo, 1º de setembro, eles voltaram a pregar, certo? Quando eles baterem na sua porta, pergunta para eles se eles apoiam, se eles são a favor da violência dentro de casa, certo? O machismo, que uma ex-testemunha de Jeová me comentou, que ela via e testemunhou muito isso contra ela, o machismo, o favoritismo só para os homens, certo? No pleno século que nós vivemos hoje, as leis, o favoritismo que as mulheres têm. Então pergunte quando eles baterem na sua porta a história dos líderes deles, do Charles Russell, como que foi a vida dele com a ex-esposa dele. Então, como eu já comentei em outro vídeo, a base das Testemunhas de Jeová já vem nisso. Já vem através dos líderes deles. A base instável que eles têm. Não é uma base estável, é instável. E nós temos visto essa reviravolta aí de muitos que já passaram por lá, que testemunharam e viram. Estão tendo força de expor e falar tudo que testemunharam, tudo que passaram. Tá certo? Então são essas duas observações que eu já comentei sobre os líderes deles. Colocou um vídeo falando a respeito dos apóstatas de uma forma mais enfática, né? Realmente preocupante para o grupo das Testemunhas de Jeová. E a violência que as ex-esposas ou esposa de ancião de servo ministerial sofreram. Por que eles não fazem um vídeo, não fazem uma revista expondo quantas dessas mulheres foram maltratadas, sofreram nesse sentido? Quantas? Por que eles não fazem? Certo? E agora vocês aí, os camaradas aqui de volta, aqui, não adianta me procurar para falar que não é bem isso, que foi mal interpretado, que o assunto não é esse, certo? Que eu estou exagerando. Vocês vão poder se expressar na justiça, certo? No Ministério Público vocês vão poder se expressar, falar tudo que vocês sabem, o que vocês viram.
que vocês fizeram ou se é mentira realmente o que suas ex-esposas falaram. Vocês falam isso lá, tá certo? E essa semana mesmo eu mandei um áudio pro superintendente daqui, do local, e desse circuito aqui que era o 04, aí mudou, dividiu, foi para outro circuito. Mandei um vídeo para ele falando que eu tinha provas, áudio, testemunhas, que realmente tudo que eu acabei de falar para vocês era verdade. Aí ele falou que infelizmente ele não fazia parte mais não era mais superintendente desse circuito. Ele não estava nem aí. Ele falou assim, só lamento que isso aconteceu. Eu tenho um áudio dele aqui falando. Falou, só lamento que isso aconteceu. Mas você deveria procurar, olha para você ver a preocupação dele. Você deveria procurar ou procure aí o superintendente local. Certo? Olha o que ele expressou. Se fosse uma outra pessoa, ela falaria, olha, eu não sou mais desse grupo aí, mas vou tentar ver, eu vou falar com o superintendente do grupo, se eu posso passar o telefone dele, você entra em contato. Isso realmente é preocupante, né, esse assunto, tudo. Eu vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Eu mando uma mensagem aí pra você, eu passo o contato pra ele. Ele não deu a mínima, não tava nem aí. Tipo, ele queria dizer assim, que se dane. Que se dane. Isso aí não é mais problema meu, eu não sou desse circuito aí. Se essa merda aconteceu aí, que tá acontecendo aí, problema de vocês. Não tem nada a ver com vocês aí não, eu tô em outra já, tô longe daí. Foi mais ou menos isso que eu entendi o que ele quis dizer. Não foi exatamente com essas palavras que eu disse, mas o que deu a entender foi mais ou menos isso. Então nós vimos aí que esse superintendente não dá a mínima. Só que esses anciãos local aqui estão preocupados. Estão preocupados porque eu já passei o meu canal, estou passando o meu canal para os vizinhos, eles estão tendo acesso, estão vendo. Isso não é para difamar as testemunhas de Jeová ou os anciãos local, não. Isso é para eles ver e saber que a justiça se paga aqui mesmo. Se paga aqui mesmo, certo? Tem que ser paga o que eles causaram comigo, o que eles causaram com outras famílias, certo? Da maneira que eles se meteram, como eles não têm preparação psicológica, base nenhuma para tomar uma ação, uma atitude, certo? Recentemente eu estava falando com uma esposa de um ex-ancião aí, ela viu como ele me tratou quando eu fui na porta da casa dele, pedir ajuda, apoio, né? Ela viu, ela foi testemunha ocular, ela viu como esse camarada me tratou. E foi um dos que causam violência doméstica, causava, né, porque ela já se separou dele, contra a mulher. E há anos, anos. E temos aí testemunhas de outros, 3 testemunhas, que outro ancião mais velho aí também causava violência doméstica. Um outro que era ancião também, violência psicológica, humilhação, né? Muita humilhação para a ex-esposa. Um aí também, ex-ancião, para vocês verem, já falei 4, que causou violência física à sua ex-esposa, sua esposa, eu não sei nesse detalhe desse. Certo? Mas o meu objetivo não é simplesmente só falar das testemunhas de Jeová, do líder deles, mas sim expor o que eu sei. Certo? Da mesma maneira que eu estou falando que é para vocês fazerem vídeo, expor, comentar o que vocês sabem, não permitir que eu também ficasse calado e não expôsse ou falasse o que eu sei. Certo? Então voltamos aí a fazer vídeo nesse sentido, a comentar a respeito desse assunto. Certo? E um outro assunto aí que eu queria destacar também dentro dessa base de pesquisa foi com respeito ao pacto. Da mesma forma que Jeová lá no passado fez um pacto com a nação, se lembra, né? Que ele fez esse pacto com a nação, com Abraão, Isaac e Jacó, depois passou para Moisés, né? Através daquele símbolo dos 10 mandamentos. O povo levantou a mão e aceitou. E Jeová trouxe para eles lá algumas observações de que era aceitável, né? Dentro do pacto, derramamento de sangue, né? De fumaça, de animais, incenso, né? Perfumes e muitas outras observações. Jeová abençoava o povo.
Jeová abençoava aquela nação com bens materiais, ouro, pratas e muitas outras observações, enquanto eles faziam de forma aceitável. Mas quando eles não faziam, Jeová rejeitava e agia contra eles. E a Bíblia deixa bem claro que Jeová é um Deus ciumento, né? Que ele traria ou traz vingança e justiça sobre os que não praticavam a sua lei. Isso ficou evidentemente claro em diversas passagens da Bíblia. Em diversas passagens, o povo desviava, ele ia lá e castigava o povo, agia contra o povo ou contra a sua nação pactuada, certo? E uma coisa interessante é que eles derramavam sangue, eles tiravam o sangue do animal, embora o sangue ali naquela ocasião não era oferecido, mas o sangue era derramado. Aonde que eu quero chegar com isso? Que da mesma forma que ele agia a favor do seu povo, punindo, castigando, eu quero que a justiça dos líderes deles sejam cumprida sobre esses anciãos, esses servos ministeriais, esses, não só dessa congregação, mas de todas as outras, sejam claramente expostas e vistas, principalmente no canal deles. Porque a justiça vai fazer a parte dela, a justiça, a lei. Mas eu quero ver também dentro da organização deles, se eles terão coragem de expor isso. Dentro do sacrifício cristão, que Jesus Cristo agora é o pactuado de Deus, né? Jesus Cristo não teve que derramar o sangue dele e assumiu tudo dentro do contexto da humanidade? Jesus Cristo não é o novo líder da cristandade? Certo? Só que Jesus Cristo não pede para que os seus líderes ou os seus servos, os seus membros derramem sangue, mas sim expresse o quê? Amor ao seu próximo e principalmente a Deus. É algo que a Testemunha de Jeová faz? Não, não é algo que a Testemunha de Jeová faz. Quanta aflição e dor eles têm causado ou causam aí no mundo afora com respeito às famílias? Quantas famílias não são arrasadas aí no mundo afora? Eles não aplicam a justiça ou o amor ao seu próximo. Então, dessa mesma forma, eu quero que esse grupo religioso aplique essa justiça contra esses líderes religiosos da Testemunha de Jeová. Da mesma forma, certo? Sem amor e sem bondade. Porque se eles fossem cristãos verdadeiros, ou cristão que temesse a Deus, como eles falam, que serve a Jeová através do pacto de Jesus Cristo, eles não agiriam dessa forma, certo? Eles não causariam dor e sofrimento a milhares e milhares de famílias no mundo afora aí. Quantas famílias não são destruídas por causa dessas observações religiosas? Que eu já também comentei nos meus vídeos, que eles estão mudando, eles vão mudar essa forma aí, eles vão mudar. Calme, eles estão aí, ó, já preparando como que eles vão trazer essa informação, como que vai ser a mudança. Vocês vão ver, aguarda aí. Vocês vão ver como que eles vão mudar essa forma aí de punição, certo? Então eu espero que o mesmo pacto que Deus lá no passado, Jeová, agia com a sua nação, certo? De forma justa ali, dentro dos seus princípios, castigava, ele abençoava quando o povo estava lado a lado, quando não estava ele agia. Eu quero que a lei cristã, que é baseada com as testemunhas de Jeová, como todos os outros da cristandade, se aplique a esses líderes. Com a mesma justiça que eles causaram sofrimento e dor para muitos e muitos de pais e famílias, aí, filhos, filhas, pelo mundo afora. Todos os líderes deles, certo? E vocês muito bem sabem também, né, que o amor deles não é às pessoas, mas sim por interesse da organização deles. Eles colocaram os interesses da organização, os bens da organização em primeiro lugar. Isso é claramente visto porque as propagandas e os vídeos e tudo que acontece nos canais deles lá do JW, quem que eles colocam lá? Os que são mais venerados, os líderes deles. Eles inverteram os valores. Até o próprio Jesus Cristo, que eles tinham fé ou têm fé, já ficou pequeno perto desses líderes, representantes que eles falam que são. Certo? Então, olha para você ver aonde que chegou os valores cristãos. Ó, Jesus Cristo é desse tamanho para eles.
Eles colocaram os interesses da organização acima de tudo. E os que ganham veneração e prestígio são os líderes deles. E são esses mesmos que eu quero que a justiça haja a favor de todos os que sofreram e que sofrem por causa dessa doutrina deles. E tanto que seja indenizado na parte financeira, reconhecido a injustiça que eles causaram, ou que beneficie eles de qualquer forma, mas que haja. Então fica aí esse vídeo por hoje que eu fiz aí, era essa indignação, essa observação e comentários, como eu falei. Muito obrigado, não deixe aí de dar o joinha, compartilhar, que isso é muito importante para que outras pessoas também assistam e saibam, não dos vídeos que eu tenho feito com respeito à observação da Bíblia, comparação de grupo religioso, comparação do que está acontecendo lá dentro, mas sim com fatos vívidos, reais, que está acontecendo, aconteceu e que você sabe também muito desses fatos. Muito obrigado.